vai tentando entrar. Entonces, vamos allá, chicos. Buenos días a todos. Página 1 de la apostila del segundo bimestre. Hoje a gente vai falar de heterogenéricos. Vocês sabem o que é um heterogenérico? Fazem ideia? O nome lembra alguma coisa? Não. O que está escrito aí? Alguém tem alguma ideia do que seria isso? Não. Não? Tá bom. Vamos lá. Vocês sabem que tem palavras em espanhol que elas são iguais em português e em espanhol, certo? É tanto que tem algumas pessoas que falam, não vou estudar espanhol. É fácil, porque tem palavras tão parecidas que eu vou entender o que a pessoa está falando. Mas, às vezes, não é assim, né? A gente já viu alguns casos. No caso dos heterogenéricos, gente, são palavras que elas são diferentes no português e no espanhol com relação ao artigo. Então, por exemplo, às vezes em português ela é masculina e em espanhol será feminina. Ou o contrário, a palavra é feminina em português, só que em espanhol é masculina. E aí a pessoa fica toda atrapalhada. Fala, peraí, mas leite não é masculino? Ou leite? Por que se chama lá leite? Né? E aí a pessoa fica um pouco perdida na hora de entender isso daí, tá bom? Então, os heterogenéricos que nós vamos ver aqui são palavras, né, que tem nas duas línguas, só que elas são de gêneros diferentes, masculino em uma, feminino na outra, ou o inverso, tá bom? Aí vocês têm aí uma imagem, né, que tem 3 objetos, um computador, um rádio e algumas pessoas com umas malas, como se fossem viajar. Aí tem lá, el computador ou la computadora. Em português a gente fala o computador, mas como é um heterogenérico, muda o gênero. Então, em espanhol será la computadora, tá bom? A mesma coisa rádio. O objeto rádio, em vez de ser o rádio, será la rádio, tá bom? E viagem. Presta atenção no que a Pro vai falar agora. Todas as palavras terminadas com JE, como é o caso de viagem, né, que está escrito aí, viaje, elas serão masculinas em espanhol, tá bom? Então, el viaje, el pasaje, el paisaje, todas as palavras terminadas com arre, tá? Elas serão masculinas, independente de como é em português. Em espanhol sempre serão masculinas. Ok, gente? Tudo bem? Então, tá bom. Aí vocês têm aqui, ó, uma explicaçãozinha que a Pro só vai ler, tá? Mas é isso. Heterogenérico. Genérico lembra de gênero, masculino e feminino. Então, sempre será diferente em português e espanhol. Quando vocês virem uma palavra heterogenérica, pensem que o artigo dela, o gênero, é diferente do nosso em português, tá bom? Se em português for masculina, ela será feminina. Se em português for feminina, ela será masculina. Beleza? Aí tá assim, como você pode interpretar nos substantivos acima, ou seja, viagem, computador e rádio, né? Os heterogenéricos são os substantivos que mudam de gênero de um idioma para o outro. Neste caso, possui um gênero em português e outro em espanhol, que é o nosso caso, né? Mas isso não ocorre com todos os substantivos, ou seja, não são com todas as palavras, tá? São com algumas palavras. Sabendo disto, nós vamos te apresentar na continuação um pequeno texto para que você possa ler e tentar reconhecer, encontrar aí uma lista que te ajudará a tirar as dúvidas. Então, nós temos um texto aqui embaixo que se chama Rio Paraná, na Argentina. E nesse pequeno texto tem algumas palavras que elas são heterogenéricas, certo? Eu queria saber de vocês. O meu texto, ele tá grifado de amarelo, tá vendo? Aqui, ó, as palavrinhas. O de vocês tem alguma palavra grifada também? Ou não tem nada, tá? Todo o texto Tá normal. grifada. Ótimo, Tá grifada. tá bom. Que às vezes no meu texto, como é o livro do professor tá de um jeito e do aluno do outro, né? Então tá bom.
Então, nós vamos ver aqui mais umas palavrinhas que são heterogenéricas, tá? Disse Horácio, estou lendo o texto. Chango espacio. A veces, quando se habla de uma região, se lo hace nombrando apenas el color. Então, cor em espanhol é masculino, não é a cor vermelha, a cor rosa, não. El color vermelho, no caso é rojo, né? El color rosa, el color blanco, então, palavra masculina, tá? De la tierra, ou um rio chamado de tal ou qual maneira. Pero cada região tem ali uma vibração, um mundo sonoro completo, lo que cuenta el extraordinário acordeonista missioneiro se aplica a um sentido profundo de lo litoraleño. Su modo de vida está signado por la naturaleza circundante, paisajes, olores, sonidos, los paisajes, los olores, los sonidos, tá? Palavras masculinas. Aí na página seguinte, na página 2, continua o texto. Colores, que são os colores. Quanto ser permeable a la sensibilidade individual e comunitária de um pago. Esses usos e costumes, então, os costumes, né? A gente fala em espanhol, tenho o costume de fazer isso. Então, em espanhol será lá, tá bom? Costumbres trascendentes, incluso las fronteras nacionales, y en el caso del litoral recogen la esencia de los hermanos paraguayos, brasileños y uruguayos. Pero en esa región hay una característica que atraviesa las zonas, comunidades y provincias, donde se condena gran parte de las actividades turísticas, pero sobre todo un mundo folclórico, complejo y cotidiano. La presença permanente del água. Água, gente, aqui tá como se fosse uma palavra masculina, né? El água. Ela será assim quando estiver no singular, tá bom? Então, el água, del água, por causa do som. O R está tentando entrar novamente. Do som que produz o artigo. A palavra água em espanhol, ela é feminina, mas quando ela estiver no singular, em vez de você falar a água, vocês estão vendo, ó, a água. É a junção de dois as, né? Então, em português, a gente deixa ela normal, não muda nada. Só que em espanhol, quando estiver no singular, vai ficar el, tá bom? El água. Se tiver no plural, vai ficar las águas, porque a palavra água, ela é feminina, tá bom? Ela só fica no plural por causa do som. Pro, Oi. Oi, então, os dialetos genéricos são quando a gente interpreta uma palavra de outra língua errada? Não, não é. Heterogenérico é quando você tem uma palavra que tem nas duas línguas, como água, leite. Essas palavras que nós vimos aqui tem nas duas línguas, né? Só que o gênero é diferente, tá bom? Então, em português é masculino e em espanhol será feminino. No caso aqui que a gente está estudando espanhol, certo? Então, heterogenérico são palavras em que o gênero muda de uma língua para outra, tá bom? Tudo Tá bem, bom, Laurinha? Aí eu estava falando que a palavra água, ela é uma exceção. Porque, na verdade, ela é feminina no espanhol, tá? Todas as outras que eu li aqui, o artigo é diferente. O gênero delas, de fato, é diferente. Se em português for masculino, em espanhol será feminino. No caso da cor, né? A cor em português e el color em espanhol, tá bom? Só que a palavra água não, ela é feminina mesmo. E ela só fica masculina, só usa o artigo masculino se ela estiver no singular. Eu estou falando, por exemplo, a água, eu uso el água. Se eu disser as águas, por no plural, aí a gente vai usar o las, tá? Porque ela é uma palavra feminina. Tudo bem?
Gente, dúvida até aqui sobre os heterossemânticos? Alguém tem alguma Não. dúvida? Não? Então tá bom. Aí aqui abaixo nós temos assim, ó, atenção, uma mãozinha vermelha, né? Água é um substantivo feminino, como eu estava falando agora para vocês. Mas por questões fonéticas, ou seja, por causa do som que é produzido na hora que a gente pronuncia a água, é substituído o artigo. Então, ao invés de colocar lá água, a gente vai colocar ele água. E no plural, las águas. Já tem aqui escrito para vocês, tá bom? Aí, tá pedindo para vocês fazerem alguma coisa, né? Porque tem aqui escrito resposta. Entendi. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar lá do texto que eu li agora, tá bom? E vocês vão escrever todas as palavras que estão no texto grifada de amarelo no plural. Então, por exemplo, el color. Como vocês acham que fica escrita el color, só que no plural? Los colores? Isso, vou abrir aqui uma telinha pra gente, tá? Então, aqui, ó, na página 2, o primeiro tracinho que tem onde está escrito resposta, vocês vão escrever los colores. A próxima palavra que nós temos aqui é paisagem. Já está no plural a palavra paisagem, tá? Está escrito paisajes. Mas como que fica, então, o artigo? Se fosse em português, seria as paisagens, certo? Feminino, as. Só que nós vamos colocar no masculino, igual essa palavra que eu acabei de escrever para vocês. Como que fica o início dela? Los. Los. Então, o artigo, gente, masculino para as palavras é o los, tá? Los paisajes. Muito bem. Quem está desenhando olores também já está no plural. Então, a gente só vai colocar o artigo na frente, que é o los, tá vendo? Los olores. Olores quer dizer cheiro, tá? Aí, sonidos, que são os sons. Los sonidos. Continuando lá do outro lado, colores nós já vimos. A gente já colocou aqui na nossa tela, então não precisa escrever de novo, tá bom? Aí nós temos a palavra costume. Pronto, escreveu los olores. Eu escrevi, então, los colores, a primeira palavra, de cor. Los paisajes, de paisagem. Los olores. Olores quer dizer cheiro, tá? São duas palavras parecidas, né? Colores e olores. Mas a primeira é de cor e a segunda é de cheiro, tá bom? Los sonidos, que são os sons. E nós temos costumbres. Aí, em português, a gente fala, eu tenho o costume. Eu tenho os costumes, se eu quiser colocar no plural, né? Só que em espanhol será masculino ou feminino? Quem sabe me dizer? Masculino e feminino. Em português é masculino, certo? O costume. Então, em espanhol será feminino. Então, o inverso, né? Então, em vez de colocar o los, a gente vai colocar o las, tá bom? Las costumbres. E a última palavra que tem aí, gente, é água, né? Del, água. Se eu falei para vocês que a palavra água ela é feminina, como vai ficar no plural, nós vamos colocar las águas. Lembrando que água em espanhol não tem acento, tá? Fica no feminino porque ela é feminina. No plural ela não muda, tá bom? Ela fica no feminino mesmo. Tudo bem? Então, copiem aqui, ó. Sim. Nessa linha aqui abaixo, tá? Tem duas linhas aí para vocês copiarem essas palavrinhas que nós colocamos no plural. Beleza?
uns segundinhos para vocês fazerem. E aí nós voltamos para o nosso livro. Eu acho que a Laura acordou. Daqui a pouco eu vou lá buscar. Tem alguém copiando ainda? Posso sair dessa tela então, gente? Pode. Então a Pro vai sair, tá bom? Acho que não tem mais ninguém copiando, né? Tá bom. Ó, aí nós vamos continuar aqui na página 2, tá vendo? Vocês têm uma lista, né? Na verdade, 2 de palavras. Então, nós vamos só dar uma lida nelas para a gente fazer o exercício da página 3 que a Júlia mandou pro grupo, tá bom? Aí, vocês têm nessa primeira lista, são palavras que elas são masculinas no espanhol e femininas no português, tá? Por exemplo, os dias da semana, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Eles são masculinos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves e el viernes, tá? El árbol, a árvore. Se vocês quiserem anotar lápis do ladinho o que significam essas palavras em português, vai ajudar depois vocês na hora de estudar. Igual a gente faz na sala de aula, eu sempre peço para vocês anotarem aquelas palavras diferentes, né? Ao lado, para depois ficar mais fácil de lembrar. Mas que palavra é essa mesmo que eu não lembro? Às vezes dá um branco, né? Então, anota lápis, por favor, que fica mais fácil. El árbol, a árvore. El color, nós já vimos que é a cor, né? Pro, e a primeira? São os dias da semana. Segunda, tá. terça, quarta, quinta e sexta, tá? El lunes é segunda-feira e assim por diante, vai até sexta-feira. Porque sábado e domingo é igual nas duas línguas, não muda nada. Inclusive, o sábado tem acento também, tá bom? A segunda é a árvore? Isso, a segunda palavra é a árvore. Então, elas são em português femininas, né? E em espanhol masculinas, tá? Todas elas. El contestador automático é a secretária eletrônica. A gente hoje em dia nem usa mais, né? No celular você até tem, quando você não atende uma ligação, fica lá gravado. Mas a gente não usa, né? Então, ele contestador automático seria a nossa secretária eletrônica, tá? Ele cuchillo, a faca. Nós já vimos a respeito dos talheres, se eu não me engano, né? Ele cuchillo, la cuchara e ele tenedor, que nós vimos até na apostila anterior, que caiu na prova, lembra? Que vocês viram um pouquinho, tá? Então, cuchillo, faca. Cutis, pele, a pele. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho uma cutis tão bonita, tenho uma pele tão bonita. É uma palavra que tem em português também, só que nós não utilizamos. Tanto assim, né, como a palavra pele, tá? El dolor, a dor. Então, anota aí, dolor, dor. El desordem, bagunça, tá bom? Pode ser, por exemplo, desorganização também, tá? El desordem dessa casa, a bagunça dessa casa, a desorganização desta casa. El equipo, equipo a gente pode chamar de time, ou, por exemplo, grupo. O time de futebol a gente chama de equipo de futebol, tá bom? Um grupo de estudantes, el equipo de estudiantes. Então, pode ser time ou grupo de pessoas, tá bom? Continuando na outra coluna aqui, gente. El estreno é estreia. Quando um filme vai passar a primeira vez no cinema, é uma estreia. Então, el estreno, tá bom? Lava-pratos, esse tá fácil, né? Nós não temos aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles têm um lava-louças, o que não é comum pra gente, né? Em outros países, sim. Então, lava-pratos, lava-louças. Lavar-roupas é a máquina de lavar roupa. Então, isso também tá fácil. Tá acabando o nosso tempo, né? Tem só 10 minutinhos. Então, vamos continuar aqui pra gente, ó, deixar só a lição para vocês fazerem e mandar depois, tá? El manzano,
nós temos a la manzana, que é a maçã, a fruta, tá bom? E aí, quando você estiver falando a respeito da árvore, aí é manzana. El olor, que é o cheiro, que nós já vimos agora há pouco. Então, ai, que olor malo, nossa, que cheiro ruim é esse? Então, olor, cheiro. El vals, que valsa. Sabe quando as meninas fazem 15 anos, né? Tem uma valsa. Elas dançam com o pai, com o irmão. Então, a valsa, tá? El viaje, que nós já vimos, a viagem, né? El mensaje, que é a mensagem. Então, ó, viaje e mensaje são palavras terminadas em arre. Então, vocês têm que colocar sempre no masculino, tá bom? Aí, nós temos a segunda coluna, que são o inverso. Deixa eu admitir aqui o erro. São palavras que elas são femininas no espanhol e masculinas em português, tá bom? Então, a primeira coluna, ela é masculina em espanhol. Essa segunda que eu vou ler, ela é feminina em espanhol, tá bom? As letras do alfabeto. A, B, C, D, E. Então, em espanhol, são todas femininas. La A, La B, La C, La D, são as palavras, né? As vogais e as consoantes, então vai ser um feminino. La costumbre, que nós já vimos antes também, é uma palavra feminina, que é o costume, tem o costume de tomar café da manhã cedinho. Então, se eu tenho la costumbre de desayunar temprano. La computadora, que nós já vimos também, estava lá no início do nosso livro, que é o computador. La rádio, meio de Peraí, difusão. é costumbre. É o costume. Eu tenho o costume de fazer alguma coisa, o hábito. Sabe aquilo que você faz sempre? É costume e Entendi. hábito a mesma coisa, tá bom? Uhum. Computadora, computador. Rádio, gente, é o aparelho. Então, quando você tem um aparelho, um objeto, aí a gente vai usar na rádio, tá bom? Leite, que é o leite, esse que a gente toma aí de caixinha, né? Liquadora, liquidificador. A Pro tá falando um pouquinho rápido para dar tempo de eu terminar essa lista e aí vocês vão fazer o exercício da página 3 para semana que vem, não, para a próxima aula, tá bom? Liquadora, liquidificador. Miel, mel, o mel, né? Não é a nossa amiga Melissa, a mel, é o mel que a gente come. Estufa, la estufa. Estufa é mais no sentido quando você tem uma planta em casa. Não, mas sabe que eu não tô entendendo? Diga. Ah, porque tem algumas palavras que, tipo, lá em cima, é odor. Se em espanhol a gente é el, mas em feminino é português, seria a Uhum. cheiro. Nesse caso aqui é uma palavra que é bem diferente, tanto em português quanto em espanhol, tá? Então não são Ah, todas que existem nas duas línguas que são iguais, né? Por exemplo, a palavra olor, como você mesma falou. Mas lembrando que às vezes a gente acha que em espanhol ela será feminina, só que ela é masculina, tá bom? Tudo uhum, bem, Laura? Então, na tudo. maioria dos casos, as palavras até são parecidas ou iguais, só que tem outros que não, né? Tá bom? Então, estufa, né? La estufa, la nariz, o nariz, la protesta é o protesto. Ah, eu vou fazer um protesto a respeito disso hoje. Em espanhol, la, feminino. La multiprocessadora, o multiprocessador. Ah, eu preciso ligar meu computador aqui para acabar a bateria. La sal, o sal. La sonrisa, o sorriso. La tiza, que é giz, o giz. E la sangre, que é o sangue, tá bom? Então, aqui nós temos um conjunto de palavras aí para vocês. Então, para vocês fazerem, para a próxima aula, vai ficar o exercício da página 3. Não precisa me Não, mandar. repete pra mim. O Sim, tiza. tiça é giz. A professora, antigamente, a gente usava giz para escrever na lousa. O giz. Tá bom? Sangue é sangue mesmo? Sangue é.
o sangue. Ok. E em espanhol é lá, tá bom? Tá bom, Então, entendi. Então, vocês vão fazer, para me entregar, me entregar não, para a gente corrigir na próxima aula, o exercício da página 3, tá? No primeiro, vocês vão colocar aí, ó, as palavras estão entre parênteses, escrita em português, o nariz. Aí vocês vão escrever em espanhol, lá nariz, que é o caso, tá? E no segundo exercício, vocês vão escrever em espanhol esses substantivos, eles estão em português, todos, vocês vão escrever em espanhol. Então, no primeiro exercício, tem palavras masculinas e femininas, tá misturadinho. Nesse segundo aqui, todas elas serão masculinas, tá, gente? Então, todas elas vocês vão colocar o ele na frente, o e e o l, tá bom? Dúvidas Pro, até repete, aqui? por favor. Ó, o primeiro exercício aqui, esse primeiro, vocês vão colocar as palavras que estão entre parênteses. Vocês vão procurar como que ela é em espanhol. Tem aqui na listinha que a gente leu. Eu li para vocês. Por exemplo, Sim. o nariz, como que fica? É uma palavra masculina. Lá nariz. Nariz. Lá nariz. Lá, nariz. Aí aqui você tem a estreia. Como será que fica a estreia? Estreia. É feminina. Procura lá no onde estão as palavras masculinas. É o estreia? El estreno tá aqui na primeira coluninha, ó. Palavras masculinas em espanhol, tá vendo? El estreno. Então, vocês vão procurando, tá escrito em português, vocês vão procurar aqui nessas tabelinhas que nós vimos agora, tá bom? Tá bom.